Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né, ao mais um PQV, Programa Qualidade de Vida do IFCE Campus Tabuleiro do Norte, né? O PQV é um programa que incentiva, promove a qualidade de vida dos nossos servidores, terceirizados, alunos, familiares e toda a comunidade externa. O nosso tema de hoje é sobre aleitamento materno e cuidados com a criança no período de Covid-19. Nossa convidada, ela é enfermeira, é a Ana Raquel Bezerra Saraiva Tavares. Ela é enfermeira graduada pelo UFC, especialista em enfermagem neonatal e doutoranda em cuidados clínicos e enfermagem e saúde pela UES. Ela também é proprietária do consultório de enfermagem Neném Quer Mamar, que atende bebês e mães durante a gravidez e o pós-parto. Seja bem-vinda, Ana Raquel. É um prazer tê-la conosco e poder compartilhar dos seus conhecimentos. Lembramos a todos que o nosso chat ficará aberto a perguntas que serão respondidas no final. Então, novamente, seja bem-vinda, Ana Raquel. Obrigada, Pécia. Eu gostaria de agradecer ao IFCE Campus Tabuleiro, agradecer à Poliana, ao Sávio, agradecer todo o suporte do Ícaro também, que foi dado para que a gente pudesse fazer essa conversa hoje sobre o aleitamento materno no período do Covid, né? Então, eu vou dar início agora falando um pouquinho sobre esse tema tão oportuno. Então, assim, eu gostaria, como eu falei, agradecer a presença de todos e todas que estão aqui, e aí nós vamos começar falando um pouco. A apresentação, ela vai girar em torno dos seguintes tópicos, né? O que é o COVID? A amamentação, o que é que nós sabemos até o momento? Quais são as principais orientações para as mães que estão com Covid, né? O que é que a literatura vem mostrando? E a maternidade, o que é que ela está recomendando nesse período? Em casa, eu tenho que ter cuidado, não tenho? Como é que eu tenho que fazer? E aí, quais são os cuidados com os filhos maiores? Então, um ponto importante que eu trago aqui é o seguinte: todas as recomendações que eu vou dizer hoje, à tarde, nesse momento, elas são conhecimentos que podem ser, como a gente chama de provisório. Por que isso? Porque o COVID ela é uma doença nova, né? Então, nós não temos ainda tantos materiais que possam nos garantir tudo que nós temos, como outras patologias que nós já temos, outros materiais, outros livros e tal. Como o Covid é novo, tudo pode ser mudado a qualquer momento. Então, a partir de amanhã pode sair um novo artigo e que traga novos dados. Então, à medida que esses artigos eles estão sendo mostrados, a literatura ela está se renovando. Então, é importante que a gente saiba disso. Então, o que é o Covid, né? Na verdade, surgiu agora no final do ano passado. Ela é uma doença causada por um coronavírus, o SARS-CoV-2, e ela apresenta um quadro clínico que varia de infecção desde assintomática a quadros graves, quadros graves respiratórios, né? Então, assim, foi avaliada a primeira vez, o primeiro caso em Wuhan, lá na China, e aí tomou proporções mundiais, né? Então, ela está espalhada por todo o mundo, tornando o que a gente chama de pandemia. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a maioria dos pacientes de COVID, cerca de 80% deles são assintomáticos. E que cerca dos 20% desses casos, eles podem necessitar de algum atendimento hospitalar, porque representa alguma dificuldade respiratória. Desses 20%, 5% podem necessitar de suporte ventilatório. E aí, a gente pergunta, mas assim, quais são os principais sintomas? O que é que eu tenho que sentir para dizer se estou ou não com alguma suspeita de COVID, né? Os sintomas clássicos dessa doença respiratória são febre, o cansaço, a tosse seca, né? O paciente pode apresentar, pode ser de uma forma mais leve, uma forma mais grave, varia muito de paciente para paciente.
Pode vir acompanhado de congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite também já foi associada à COVID, tá? Assim como a dor de garganta, diarreia, o que muita gente acha estranho, mas tem paciente que apresenta, perda de paladar e olfato, erupção cutânea e também descoloração dos dedos, né? Das mãos e pés. Esses sintomas, eles são geralmente leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas e nem sabem. Então, elas podem apresentar sintomas leves, assim como elas podem, de princípio, ser leves e aí atingir uma forma mais grave. Por isso que merece tanta atenção essa patologia. E aí, quais são os grupos de risco? Será que eu sou grupo de risco? Não sou? É só idoso? Não, gente. Qualquer pessoa, ela pode contrair o COVID. Então, o jovem também, eu não posso dizer que apenas o idoso, mas jovem, criança, qualquer pessoa está sujeita a pegar COVID, né? Então, pessoas idosas e que têm comorbidades, elas são grupo de risco porque a gente já conhece, elas são mais suscetíveis às patologias. Elas podem ter pressão alta, problema cardíaco, então essas pessoas, diabetes ou que estão fazendo tratamento para câncer, elas são realmente grupo de risco. Mas, à medida que foram surgindo e que foi tomando essa proporção tão grande, foram entrando novas pessoas também para esse grupo de risco, que aí são as crianças e as gestantes. Também a gente já sabe que foi incluído nesse grupo os fumantes. Então, porque eles também passam por alteração pulmonar. Então, também está incluído no grupo de risco. Mas qualquer pessoa pode pegar COVID e ficar gravemente doente. Não tem isso porque você é jovem, porque você é... Não. O que a gente tem visto e acompanhado na literatura é que crianças, elas por serem grupo de risco, são vulneráveis, mas elas têm está sendo considerado mais leve quando elas estão contraindo COVID. Mas vai depender muito de criança para criança. Não são todas. Então, pessoas de todas as idades que apresentem febre, tosse associada, dificuldade de respirar, falta de ar, dor, pressão no peito, perda de fala ou movimento, deve procurar um atendimento imediato. Então, não é para ficar em casa aguardando piorar. Você deve procurar à medida que os sintomas forem trazendo consequências para você. Você vai se sentindo fadado, enfadado, cansado, sufocado, procure um serviço. E aí eu trouxe um ponto interessante, que é por qual razão é tão importante o isolamento social. Mas, Raquel, tem a ver com o tema da tua fala? Tem, porque assim, o período da maternidade, ele traz consigo um ponto-chave, que é a visita ao recém-nascido. Se eu não obedeço o isolamento social, eu vou colocar em risco aquele bebezinho que acabou de nascer. Então, ele é importante, o isolamento social, por quê? Porque está associado à forma de transmissão. A transmissão, ela vai acontecer de uma pessoa doente para outra, por contato próximo, através do toque de mão, através da gotícula de saliva, do espirro, da tosse, dos objetos, celular, computador, brinquedo, aí entra a parte da criança também, né, a criança que já brinca, que interage, e aí você vai lá e pega. As crianças, os bebezinhos, as mães, tem que ter uma preocupação, porque não pode estar pegando na mão do bebê, porque o bebê vai levar automaticamente a mão para o nariz, para a mucosa, para a boca, e pode também contrair COVID. E a amamentação e COVID, então, o que é que a gente sabe até o momento? Então, para trazer essa fala, o primeiro ponto que eu devo considerar aqui é o seguinte: vamos entrar no mundo da gestante. A gestante, ela passa por várias dúvidas. Mas só no período de COVID? Não! Normalmente, a gestante, ela tem dúvida. Normalmente, ela tem uma insegurança. Será que eu vou conseguir parir normal? Se vai ser cesárea? Se eu vou amamentar? Se eu vou saber cuidar? Então, muitas coisas vão passando na cabeça dessa gestante. Muitas dúvidas, muitos medos. Mas aí a gente entra para essa realidade, né? De Covid, de pandemia. O que é que vai diminuir isso tudo? O conhecimento. Se ela, enquanto estiver gestante, começar a se informar, conhecer, saber forma de prevenção, saber receber uma orientação adequada,
todos esses pontos que eu trouxe aqui, de dúvidas, inseguranças e medos, eles vão ser reduzidos. Então, por isso que é tão importante falar sobre COVID para a gestante, falar para a mãe que vai para a maternidade, aquela parturiente, falar no puerpério. Então, é importante porque elas vão ficando mais tranquilas à medida que elas vão se informando e recebendo essa orientação. E aí vem a Organização Pan-Americana de Saúde, né, a OPAS, que traz um folder sobre essas orientações para a grávida, né, para a gestante. Como é que eu posso me proteger, então, da COVID? Lavando as mãos, mantendo a distância entre as pessoas, evitando tocar olhos, nariz, boca e rosto quando estiver na rua, ao tossir, espirrar, cobrir a parte aérea, nariz, com cotovelo, usar um lenço, jogar fora, lavar as mãos. E se tiver febre, tosse ou alguma dificuldade respiratória, tem que procurar urgentemente assistência. Entrar em contato o tempo inteiro com o obstetra que está acompanhando, para que seja orientada a situação também. E aí, esse ponto da amamentação, o que é que nós estamos sabendo até o momento, eu vou me respaldar nos seguintes organizações, né? A Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, Sociedade Brasileira de Pediatria, assim como o IMIP, a BENFO, que é a Associação Brasileira de Obstetrizes, Enfermeiros Obstetras, a IBEFAM, e aí o que foi dito sobre o aleitamento, que a gente vai considerar alguns pontos, né? Primeiro ponto é saber que a composição do leite materno, ela abrange muita coisa. Ela tem desde a quantidade de água que o bebê precisa, por isso que a gente não dá água a um bebê antes de introduzir a alimentação para ele, tem quantidade calórica perfeita, polissacarídeo, aminoácido, aí vai entrando ferro de fácil absorção, imunológico, imunoglobulina, principalmente a imunoglobulina A. Então, se eu tenho fator imunológico na composição do leite materno, eu já tenho o primeiro ponto para orientar esse aleitamento durante esse período. E aí vamos, então, para o segundo ponto. Quais são os benefícios que nós vemos nesse aleitamento materno, nesse leite? O que é que a gente tem de benefício? Então, o aleitamento materno, o leite, no caso, ele é um alimento completo. Ele protege contra infecções e alergias. Então, infecções, eu já tenho imunoglobulina lá, que eu falei. Se ele protege contra infecções, então, sempre pronto e na temperatura certa. Através do aleitamento, eu consigo transmitir para o meu bebê amor e carinho, né? Bom para dentição, fala, respiração, bom para o desenvolvimento infantil, já está associado ao bom desenvolvimento neuropsicológico dessa criança. Então, o aleitamento materno, ele traz inúmeros benefícios para o bebê, para a mãe e para o planeta. E aí, quando a gente fala de vantagens do aleitamento, a gente está se referindo não só à mãe, ao pai, à família, mas a tudo, né? Ao planeta, a tudo. Até porque a Semana Mundial de Aleitamento Materno trouxe isso, e esse ano vai trazer de novo esse ponto. Então, ele aumenta os laços afetivos, dá o peito logo quando o bebê nasce, diminui o sangramento da mãe no pós-parto. Então, ele vai ajudar essa mãe, olha a vantagem dele aí. Faz o útero voltar mais rápido ao tamanho normal, diminui o risco de câncer de mama e de ovários, e ele é econômico e prático. Então, se eu estou dizendo que, através do leite materno, eu passo imunoglobulinas, eu tenho benefícios para a mãe, eu tenho benefícios para o bebê, eu tenho várias vantagens, aí foi onde os estudos chegaram à conclusão, né, que esse aleitamento ele é viável. Outro ponto aqui, porque que alguém pode perguntar assim, mas por que para o planeta? Porque ele não precisa ser comprado. Então, se eu não preciso comprar, se eu não preciso gastar gasolina indo até uma farmácia ou um mercantil para comprar aquele leite, então eu estou agindo, diminuindo a emissão de carbono no meio ambiente. Então, eu estou economizando gasolina, pneu, tempo, dinheiro, tudo. O leite materno está pronto. Ele não precisa ser comprado. E aí, diante da pandemia, baseado nesses pontos que eu falei, né, como é que fica a amamentação? Então, o primeiro ponto foi respaldado através dos benefícios da amamentação para a saúde da criança e da mulher.
O segundo ponto é que não existe hoje evidência robusta científica que diga que o aleitamento ele é inviável. Na verdade, as evidências vêm mostrando, tem um artigo do Shen, que ele pesquisou com 6 pacientes, 6 puérperas, e que não foi encontrado vírus no leite materno, nem secreções. Então, o aleitamento materno, ele é viável, ele pode ser orientado. E aí, o terceiro ponto é que se não existe uma recomendação para suspensão do aleitamento quando a mãe tem outras viroses respiratórias. Então, baseada nesses 3 pontos, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o Unicef, o Ministério da Saúde, passaram, então, a recomendar que o aleitamento materno ele tem que ser mantido. Em caso de infecção, caso a mãe tenha SARS-CoV-2, que é o COVID, e ela deseja amamentar, esteja em condições clínicas adequadas para fazer, ele tem que ser promovido, tá? Então, eles consideram, então, que por não haver evidência científica que comprove essa transmissão do coronavírus por meio da amamentação, a amamentação tem que ser orientada e indicada. Aí saiu um novo folder da Organização Pan-Americana de Saúde, mostrando que o contato próximo e o aleitamento materno precoce exclusivo ajuda o bebê a crescer. Se ajuda o bebê a crescer, vai proteger também. Então, mulheres com Covid, elas têm que receber todo o apoio para amamentar de forma segura, segurar o recém-nascido nos braços, aí eu vou já falar alguns pontos também, e compartilhar o quarto com o bebê, também vou falar, tá? Esses pontos, eles devem ser feitos de forma segura, porque ela está com Covid, então a gente vai orientar para que ela faça da melhor forma possível. E aí, quais são as recomendações que estão sendo feitas hoje na maternidade? Então, as recomendações, elas são baseadas em 2 pontos. Aquela mãe que tem uma síndrome gripal, tem sintoma, e aquela mãe que já é COVID suspeita ou confirmada, tá? Então, baseado nesses 2 pontos, a maternidade, ela se organiza. Para aquela mãe que tem síndrome gripal, a distância vai ser feita entre o berço e a cama da mãe de 2 metros. Vi literaturas também recomendando 1 metro a 2 metros. Então, fica a critério também do espaço da maternidade que ela comporte. Outro ponto, uso de máscara pela mãe sintomática durante o contato para cuidados e durante toda a amamentação. E aí, a mãe, antes de fazer o contato com o bebê, ela deve higienizar as mãos, né, braços, de forma adequada, antes e depois do contato com o bebê. Agora, eu tenho uma mãe, como eu falei, né, são 2 situações, as mães com sintomas de síndrome gripal e a mãe COVID suspeita ou confirmada. Aí, no caso, ela é COVID suspeita ou confirmada, eu devo sim manter essa distância de 2 metros entre o leito da mãe e o berço do bebê. O aleitamento, ele vai ser promovido, mas ele vai seguir as orientações. Eu tenho que seguir as recomendações que vêm da Organização Mundial de Saúde, como é que eu tenho que organizar, assim como o uso de máscara, lavagem das mãos antes e após a mamada. E aí a maternidade, ela pode promover, já que a mãe é suspeita de COVID ou confirmada, algum método de barreira, porque através da saliva, da respiração, ela pode transmitir esse aerosol e transmitir o COVID para o bebê. Então, como é que pode ser feito isso? Ou com o uso de incubadoras, e aí vai depender da infraestrutura da maternidade, ou então com o uso de barreiras físicas, como cortinas, né? Então, pode também ser adaptado na maternidade. E aí, quais são essas orientações para as mães, né, que estão com Covid? Caso a mãe não se sinta segura em amamentar, enquanto ela estiver com Covid, ela pode e deve receber orientação para retirar o leite e ofertar à criança. Um ponto que eu também vou já abordar é que, para ela continuar esse aleitamento, e ela está em tratamento para a Covid, ela está em avaliação e acompanhamento, deve-se considerar o uso das medicações. Então, tudo que a mãe for utilizar tem que ser prescrito, porque tem que haver avaliação de compatibilidade da medicação com a amamentação. Então, esse é um ponto-chave também para a nossa orientação da mãe. Então, no caso, a mãe for COVID suspeita ou confirmada, a Organização Pan-Americana, ela orientou como ela pode sim amamentar, mas para isso tem que praticar a higiene respiratória usando máscara,
evitando falar, tossir durante a amamentação, lavar as mãos antes e depois de tocar o bebê e limpar e desinfetar as superfícies rotineiramente. Essa higienização do ambiente, mais circulação de ar, vai favorecer com que esse ambiente fique mais seguro para ela e para o bebê. E para quem estiver ao redor. Então, o que é que eles estão recomendando? Né? A Organização Mundial de Saúde recomenda lavar as mãos por pelo menos 20 segundos antes de tocar o bebê ou antes de retirar o leite materno, porque aqui nós estamos considerando aquela mãe que está com Covid, que ela não está em condições de colocar, ela não se sente segura para colocar o bebê para mamar. Então, ela pode e deve retirar o leite, até porque essa mama vai engurgitar. E o que é esse engurgitamento? A mama vai ficar cheia de leite e ela vai sentir desconforto, ela pode sentir calafrio e aquilo ali vai trazer um incômodo para ela. Então, o que é que a gente vai orientar para ela? Que antes de fazer essa extração, lava as mãos, prepara todo o material que ela vai utilizar. Botou máscara, prendeu o cabelo, lava a mão de novo. Lavou mão, né, usou máscara, como eu falei, a máscara deve cobrir completamente nariz e boca, ela deve ser orientada para evitar ficar falando, tossir não tem como controlar, então, se caso ela venha a tossir, tem que parar o procedimento, seja de coleta, seja de amamentação, para trocar essa máscara. Então, troca a máscara, e aí ela se higieniza de novo, bota a máscara, higieniza de novo, e aí reinicia o processo. Seguir rigorosamente as recomendações para limpeza de bomba de extração. Então, eu vou usar uma bomba de extração de leite, eu tenho que seguir rigorosamente como o fabricante vem orientando essa higienização. Ela pode e deve também solicitar a ajuda de um familiar, seja companheira, companheiro, seja avó, quem estiver com ela naquele momento. Essa pessoa, um ponto importante é que ela esteja saudável, tá? Eu não posso colocar uma pessoa que também tem sintomas de Covid para ir cuidar do bebê. Eu tenho que ter uma pessoa saudável que possa ter agilidade para oferecer esse leite materno. Como essa mulher, ela é Covid suspeita ou confirmada, é prudente que a maternidade, os profissionais de saúde que estejam na maternidade, orientem a família sobre as formas de administração desse leite materno, porque ele deve ser feito através de copinho ou colherzinha. Aqui eu não vou falar sobre mamadeiras, tá? Por quê? Porque a mamadeira, nesse período, não é recomendada e nem depois, né? Porque vai causar confusão de bico. Então, o ideal é que esse leite materno extraído, ele seja administrado através de copinho ou colherzinha, para que o bebê não venha a ter confusão na hora que ele for colocado no peito da mãe. Então, é importante que o profissional de saúde oriente o familiar a fazer essa administração desse leite através do copinho, para que ele faça com segurança. E aí, outra dica que eu estou passando aqui para as mães é que, já que ela está fazendo a retirada do leite para administrar em copinho, essa retirada ela tem que ter um cronograma. Então, tem que fazer um roteiro de retirada, de extração, de 2 em 2 horas, ou a cada 3 horas, de hora e meia, ela vai depender de como ela esteja clinicamente, fisicamente, né, no caso. Se ela estiver bastante cansada, ela vai esperar um momento para fazer essa retirada de leite. Mas ela tem que fazer para quê? Para que ela continue produzindo leite materno. Senão é o que eu falei, essa mama ela vai engurgitar, e ela engurgitando vai trazer problemas para ela. Então, ela deve retirar esse leite. Fazer uma alimentação adequada, beber água, até 3,5 litros de água, é importante que ela beba para continuar produzindo, assim como tentar dormir, né? O sono repõe. Então, é importante que ela tente dormir em algum momento, até porque também ela está se restabelecendo de um parto. É complicado? É complicado, mas a gente tem que ir adaptando a família para que essa mãe ela consiga alcançar esse objetivo, que é de melhorar, mas continuar amamentando esse bebê. E esse suporte é fundamental, né? O suporte da família. Então, a amamentação, ela é indicada na maternidade? Sim, ela deve ser indicada na maternidade, independente se ela é Covid suspeita ou não, tá?
A manutenção da amamentação é recomendada, deve ser orientada, mesmo que a mãe seja assintomática, suspeita ou Covid confirmada, como eu falei. Para isso, se ela não se sente bem, ela pode ordenhar o leite. Ela ordenhando o leite, ela vai conseguir administrar esse leite a esse bebê e continuar esse aleitamento depois. E aí, uma dúvida que pode surgir, mas Raquel, e o que é essa técnica de ordenha que você está falando tanto? Como é que a gente faz? Primeiro, essa mãe, ela tem que se paramentar, né? Faz a higienização das mãos, separa todo o material, se paramenta, se ela tem gorro, bota gorro, se não tem gorro, amarra o cabelo, coloca máscara. Colocou máscara, lava a mão de novo. Ela vai posicionar, aqui está a mama dela, ela vai posicionar um recipiente próximo à mama, tá? E aí, no que ela faz esse movimento aqui, de empurra, empuxa, o leite vai gotejando, tá? Então, ela vai fazer um formato de C, fazendo com que essa mão, ela introduza e ela puxe o mamilo, fazendo a retirada e a ejeção desse leite. Algumas mães, elas preferem usualmente a mão esquerda na mama esquerda, na mama direita na mama direita. Vai depender muito da destreza dela. Isso aí não tem uma regra, vai depender da própria ejeção de leite que ela está tendo. Tem mulher que você toca na mama e o leite já jorra. Tem mulher que, inclusive, você faz um movimento aqui na região da areola, como se fosse uma massagem, para que essa estimulação e essa descida do leite seja necessário. Tem mulher que precisa. Já tem mulher que só fazendo essa ordenha, ela consegue fazer a extração do leite dela. E aí lembrar, se caso, durante todo esse procedimento, ela espirrou, tossiu, fez alguma coisa desse tipo, ela tem que parar o procedimento e aí ela tem que reiniciar. Esse leite materno que foi ordenhado, ele tem validade de 12 horas. Eu vou falar isso relacionando aqui que nós estamos no sul do Ceará, na região do Cariri, né? E aí tem muita gente que abre e fecha a geladeira, então, dentro da primeira prateleira, você colocando ele tampadinho, ele tem validade de 12 horas. Deve ser anotado aqui no frasquinho, ou colocar uma etiqueta, o horário que você coletou, para que você tenha previsão do horário que você vai terminar, que ele vai ter validade. Então, se eu coletei 2 da tarde até as 2 da manhã, e aí nisso você vai fazendo os seus potinhos, seu banco, o seu banquinho de leite de casa, certo? Para ir administrando ao seu bebê. Então, aqui eu vou mostrar, né, a técnica novamente, retirando o leite materno, a mão em C. Ela pode inclinar o corpo para baixo, desde que ela tenha cuidado somente na respiração, caso ela apresente espirro. Como eu falei, reiniciar todo o processo. Aqui eu trouxe uma bomba de extração elétrica, tá? E essa outra bomba, muito antiga, muito conhecida, é uma das que eu não indico. Por quê? Porque ela faz uma pressão negativa na boca, no mamilo da mãe, muito grande, maior do que a pressão que o bebê faz quando ele suga. Então, esse tipo de bomba eu não aconselho, não indico, porque vai ter uma possibilidade maior de fissura mamilar nessa mulher. Embora, se você chegar numa farmácia, a maioria dos profissionais vão te indicar essa bomba, eu não gosto muito, tá? Mas nós temos outros equipamentos, temos marcas, desde elétrica a manual, vai variar muito de preço. Aqui eu não estou representando nenhuma tipo de marca, aqui eu estou mostrando o que é que tem mais na internet, que você procurar, você vai encontrar, tá? Então, temos desde elétrica, manual, a variação de preço vai depender de alguma oferta que você encontrar, mas pode vir de 100, 600, 700, 1.000, 1.600, vai depender do modelo que você quiser utilizar. Lembrando que elas fazem a mesma coisa, a diferença entre a manual e a elétrica é porque vai te dar um conforto. A elétrica, ela vai agir sozinha, tem os níveis que você vai adaptando, tem um tempozinho que você vai fazendo com que haja essa retirada de leite, mas a manual vai te dar um cansaço na mão, porque você tem que ficar bombeando. Então, a diferença, basicamente, é essa. Agora, aquela outra que eu mostrei, que eu não indico, é porque realmente ela faz uma pressão maior e tem o risco de fazer fissura mamilar.
E o que é isso aqui, então, Raquel? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês alguns coletores de leite materno que a gente encontra no mercado, né? Temos desde plástico, de diferentes marcas e preços, também temos de plástico, outro tipo de plástico. Esse aqui é descartável, tá? Já esse outro não, esse aqui é reutilizável e o fabricante, ele mostra como é que você tem que fazer a desinfecção. Posso guardar meu leite em frasco de vidro? Pode sim, se você tiver aquele modelo café solúvel, que eu não posso dizer a marca, você pode fazer higienização, esterilização e aí depois utilizar esse frasquinho. Desde que você retire aquela parte de papelão que vem na tampinha. Então, aqui, ó, os modelinhos de plástico, ou de vidro, bem utilizados no banco de leite. Inclusive, se você tiver, pode entrar em contato com o banco de leite para fazer doação de frasco. É sempre válida a doação de frasco para que eles possam utilizar no banco de leite. E aqui eu vou mostrar oferecendo leite ao bebê. Então, o ideal é que você ofereça esse leite que foi ordenhado através do copinho e da colherzinha. Então, vamos evitar mamadeiras, bico. Por quê? Porque o bebê ele ainda está se adaptando ao peito da mãe. Isso pode causar confusão de bico. Então, a técnica da ordenha, ela deve sim ser orientada por um profissional de saúde para que a família realize essa técnica de forma segura, sem trazer um risco de engasgo para o bebê. Normalmente, eles projetam a linguinha, então eles vão puxando esse leite. Eu não posso simplesmente pegar o copo e virar contra a boquinha dele. Eu tenho que deixar a cabeça mais inclinada para prevenir que esse bebê se engasgue. Então, tem toda uma técnica que a gente tem que fazer para orientar essa família. E aí, entra em outro ponto, né? Já que nós estamos falando de Covid e pandemia, o que é que eu devo levar para a maternidade, né? Que levar? Mala, deve levar, você tem que levar a sua roupa, levar a roupinha do bebê, o mínimo possível, tá? Porque quanto mais coisas você levar para a maternidade, mais coisas você vai ter que higienizar. Então, o ideal é que você leve o mínimo possível. Visita pode na maternidade? Não. Nesse período de pandemia, de Covid, o que as maternidades estão orientando é que vá apenas o pai, mãe, vai depender do contexto da família que ela tenha, tá? E aí só vá realmente o acompanhante que está com ela e lá fique e depois eles vão para casa. Aquela história que antes nós víamos muito, de balões, mesa posta para receber visita, nesse período de pandemia, não deve, porque quanto mais gente dentro do quarto, maior é o risco dessa mulher contrair Covid e o bebê também. Então, só o acompanhante, como eu falei, bebê conforto, leva. O ideal é que você leve, até porque existe uma norma regulamentadora de transporte de criança. Então, você vai levar o bebê conforto? Vai estar dentro do carro? Vai. Mas quando chegar em casa, ele tem que ser todo desmontado e higienizado. Então, tudo que foi para a maternidade tem que ser lavado. E aí eu trago uma frasezinha bem simples, menos é mais. Será que eu preciso levar um pacote inteiro de fralda? Não, leva metade. Porque o que você não usar, você vai ter que descartar. Eu preciso levar 10, 20 bolinhas de algodão? Não precisa. Eu vou levar o mínimo possível de bolinha de algodão, de cotonete ou haste flexível, para não falar marca. E aí vai, certo? Você vai levar o mínimo possível para trazer o mínimo de problema possível ou de contaminação possível para a sua família. Então, tudo que você levar vai ter que ser higienizado. Então, lavar tudo. Da sua chinela à limpeza da mala. Ai, Raquel, mas estava limpo, aquela fralda estava dentro de um saco. Não, isso aí já é nóia. Não é. Porque você entrou num ambiente que é sujeito de ter Covid, certo? Tem trânsito de pessoas e profissionais. Então, esteja limpo ou sujo, ele deve ser higienizado, tem que ser lavado. Higienizar a cadeirinha, mala, sapato, material de uso pessoal, tudo tem que ser higienizado. Todo cuidado é pouco, tá? Então, com essa fala, com essa frase, a gente passa para outro ponto, porque eu sei que é importante levar algumas coisas, mas será que eu preciso levar aquela almofada de amamentar para a maternidade? Nesse momento, não. Você vai se
resguardado o que eles têm lá de serviço, seja um travesseiro que já tem lá, você utiliza, porque tudo que você levar, quando chegar em casa, tem que ser higienizado. Cheguei em casa, eu tenho que tomar um banho. A mãe que está saindo da maternidade, ela deve continuar utilizando máscara por um tempo. Tem que ficar avaliando a temperatura dela para ver se está tendo alguma oscilação. Se houve nesse processo algum tipo de contato com alguém, e ela possa vir a ter Covid, certo? Então, toda a atenção para essa mulher, nesse momento de pós-parto, ela é necessária. Então, em casa, o que é que eu vou fazer? Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos antes e depois de tocar o bebê, tá? Então, aqui eu não... Ai, Raquel, você não vai falar do álcool gel? O álcool gel, ele é necessário, ele deve ser, inclusive, você deve levar para a maternidade. Mas eu estou falando em casa, já que você tem sabonete líquido, usa. Tem aquela toalha de pano que está na minha bancada lá no banheiro. Eu tenho que trocar. Ela umedeceu, eu tenho que trocar. Eu não posso ficar com aquela toalha o tempo todo lá encharcada, até porque você vai lavar suas mãos várias vezes ao dia, tá? Se eu estou falando 20 segundos antes e 20 segundos e depois que você tocar o bebê, então eu estou dizendo que você vai lavar sua mão constantemente, então aquela toalha vai ficar molhada. O ideal seria que você utilizasse toalha de papel, porque ali você secou, jogou fora. Só que para evitar esse tipo, se você tem toalha de pano em casa, você utiliza, contanto que se ela ficar molhada, deve ser trocada. Usar máscara facial de pano? Pode, até porque em alguns locais está faltando a máscara profissional, né? A que a gente já conhece. Mas para isso você tem que observar se ela está molhada, se está úmida, se você tossiu, ou falou, ou espirrou alguma coisa. Fez isso, troca. Higieniza de novo as mãos, tá? Então deve cobrir totalmente nariz e boca durante as mamadas, essa máscara. Evitar ficar falando, tossir é algo que a gente não tem como controlar, mas se vier, tem que trocar a máscara. E aí, como eu falei, a máscara tem que ser trocada imediatamente em casa, e tosse, espirro a cada nova mamada. Então, você pode fazer um estoquezinho de máscaras, de pano, só que vai trocando e vai lavando, expondo ao sol, certo? De acordo com o tipo de tecido que você mandou fazer. Eu já vi norma falando, inclusive, que ela deve ter, por mais que seja de pano, ela deve ter 3 camadas, tá? Então, o ideal é que ela tenha 3 barreiras nessa máscara. Então, veja o que é que, de fato, está sendo recomendado. Aquela máscara de um pano simples, fininha, que você viu que sua amiga faz, talvez não seja ideal para esse momento. Tem que prestar bastante atenção na escolha da máscara. Então, evitar que o bebê toque o rosto da mãe. Olha, essa parte aqui foi a que mais me chamou a atenção. Porque uma coisa, quando a gente recebe o bebê, que a gente mais deseja é pegar a mão e cheirar, é fazer aquele contato, aquele chamego. Só que nesse momento de pandemia, e principalmente para aquelas mulheres que são suspeitas ou confirmadas de Covid, o ideal é que elas evitem esse tipo de contato, porque na hora que ela faz esse contato aqui da mãozinha, o que é que o bebê vai fazer? Ele vai colocar no olho dele, ou então vai colocar na boca, e ali ele vai se contaminar. Então, evitar que ele toque no rosto da mãe, boca, nariz, olhos, cabelo, então, tá? Não pode, tá? Tem que evitar. E após a mamada, no caso, ela sendo suspeita de Covid ou confirmada, ela pode chegar em consenso com a família para ver quem é que pode ficar responsável pelo banho, pelo sono do bebê, botar o bebê para rotar, o que é que eu posso fazer, fazer a troca de fralda. Então, ela pode delegar essa tarefa para outra pessoa, estando ela sadia, tá? Para que essa mãe também possa descansar. Ela está ali num caso suspeito ou confirmado. Então, eu tenho que lembrar que ela precisa se restabelecer. E aí, eu fazendo com que ela delegue isso para alguém, ela vai ter um minuto que ela pode se resguardar para também se restabelecer e melhorar. Mas lembrando, como eu falei, essa pessoa precisa estar sadia. Eu não posso delegar essa função para uma pessoa que está suspeita ou confirmada de Covid. Tem que ser outra pessoa. E aí, um ponto que muita gente também vem me perguntando é quanto à doação de leite humano. E aí, eu vou me respaldar no que diz o Ministério da Saúde na nota técnica número 5, do dia 27 de março de 2020, né? O que é que ele fala nessa norma?
É contraindicada a doação por mulheres com sintomas compatíveis de síndrome gripal, seja infecção respiratória ou confirmada de SARS-CoV-2, que é a COVID. Então, ela está contraindicada nesse caso. Mas a doação, que é o que eu estou falando. Por quê? Na hora que eu vou falando, e aí foi o que eu encontrei nos artigos científicos, na hora que essa mulher está retirando esse leite no transporte, ela também pode contaminar outros profissionais, tá? Porque ela pode não fazer a higienização adequada, ela pode pegar, tirar a máscara, pegar no pote, passar para o profissional, e nisso contaminar todo aquele leite que está ali, que já foi pasteurizado, enfim. Então, por esses achados, essas orientações, inclusive, do que eu li lá na Sociedade Italiana de Banco de Leite, eles orientavam que essa era contraindicado para essas mulheres, pelo risco que ela traz de contaminar tanto a equipe que está lá, tá, do Banco de Leite. Mas eu estou falando daquela mulher, agora vamos voltar, para a amamentação em casa, ela tem a suspeita de SARS-CoV ou COVID, ela pode amamentar? Pode e deve, tá? O que eu estou falando é para doação. Se é para doação, no momento ela para de doar, quando ela melhorar, que for retomar as atividades dela enquanto doadora, aí sim ela continua. Mas ela está com síndrome, apresentando todos os sintomas de COVID, ela não pode doar. Doar leite materno. Amamentar, ela pode, tá? Que fique bem claro esse ponto. Então, o quadro, quando ele for considerado curado, a doação de leite, ela pode ser retomada seguindo as recomendações de segurança da rede de banco de leite humano, certo? E aí vamos, então, no tópico que algumas pessoas me perguntaram, mas em casa, eu tenho outro filho, como é que eu vou fazer? Você chegou da maternidade, como eu falei, você vai ter que se descontaminar todo. Então, tem que tomar um banho, trocar máscara, ajeitar o bebê, organizar a mala, higienizar tudo, para poder ter o contato. O ideal é deixar sapato fora de casa, não entrar com o sapato que você foi para a maternidade. E aí, quando eu penso em crianças maiores, o primeiro ponto que eu vou abordar aqui é que você deve conversar com essas crianças sobre a pandemia, né? Sobre o Covid, quais são as dúvidas que eles têm, de forma tranquila, porque tudo saiu da rotina das crianças. As crianças agora estão tendo aula em casa, né? Então, não está podendo ir para o parque, não está podendo sair, não está podendo ir para qualquer local que ele queira, que ele tenha o hábito de frequentar. Então, por ter realmente esse isolamento, mudou muito a rotina. Então, a criança precisa ser informada. Agora, eu vou ligar no jornal e vou deixar lá mostrando todas as notícias. Não, gente, vamos ter calma, porque a criança também, dependendo da idade que ela tenha, ela não vai compreender aquela informação. O ideal é que os pais conversem de forma calma e tranquila, para que eles entendam, e aí, de acordo com a dúvida que a criança vai apresentando. Eu não vou falar que o Brasil atingiu mais de 45 mil mortos para uma criança de 2 anos, quem não vai entender? Mas, para um adolescente, você pode chegar nesse ponto de conversar, né, de explicar a necessidade dos cuidados, desse autocuidado, de higienização das mãos, do uso de máscara, de manter o isolamento social, de manter resguardar para que depois, com o tempo, a gente possa se reencontrar, né? Então, ensinar os filhos a etiqueta respiratória. E aí eu procurei na internet uma ilustração que eu achei bem interessante, até da Prefeitura de Sorocaba, que ela mostra bem direitinho crianças, como é que elas devem fazer, né? Então, ela deve cobrir a boca e nariz com lenço de papel, né, e depois jogar fora. Ela deve, caso não tenha um lenço de papel, utilizar o cotovelo na hora que vai tossir ou vai espirrar, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, higienizar, sem higienizar as mãos, higienizar as mãos constantemente, certo? Se foi à rua, tem que higienizar quando chegar em casa, na verdade tem que tomar um banho. Usar máscara cirúrgica ou aquela caseira, desde que ela esteja na norma do que a Anvisa ela orienta. E aí, se apresentar algum sintoma, procurar a unidade de saúde, lembrando sempre. Higienização dos brinquedos. Você vai observar
como é que o fabricante ele orienta? Se é permitido sabão, água, porque não adianta você pegar um eletrônico e jogar embaixo d'água e depois queimar, não adianta. Se ele permite passar álcool 70, vai no álcool 70. Se permite água e sabão, vai água e sabão. Secar sempre com o pano limpo. Cuidado com a higienização das mãos, né, para você poder fazer esse contato. E depois não tocar o olho, o nariz. Manter a cobertura vacinal das crianças é fundamental. Agora, para isso, porque previne contra outras infecções, para isso eu tenho que lembrar de um detalhe. Eu vou para a unidade de saúde, eu tenho que observar como é que está o volume de pessoas procurando aquela unidade de saúde. Porque se você for num período de muita aglomeração, no horário de muita aglomeração, isso também vai causar risco para você. Então, procure os horários intermediários. Se você sabe que aquele posto que você frequenta, no horário de 8 da manhã está cheio, vai às 10, tá? Porque às 10 a população já foi atendida, que está lá, e aí às 10 horas o fluxo está menor e você consegue ser atendido rapidamente, aí já vai, fez vacina e vai embora, chega em casa, higieniza tudo de novo, tá? Então, higienizar, que eu falo, é tomar um banho, descartar a roupa, lavar a roupa, no caso, certo? Com água e sabão, para fazer todo esse cuidado para evitar que você venha a contrair Covid. Bom, aqui eu trouxe algumas referências do que eu utilizei nessa apresentação, né, desde o Ministério da Saúde, aos artigos que eu falei, o CDC também, a Organização Mundial de Saúde, e aí eu agradeço ao convite do IFCE Campos Tabuleiro, principalmente nas pessoas de Poliana, de Sávio, de Pérsia, que foi quem eles fizeram contato comigo, a logística para hoje, Ícaro também ajudando a gente no suporte, e aí eu deixo agora o espaço aberto para que vocês possam fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida que tenham com relação à Covid, à amamentação. Eu espero que não tenha falado rápido demais, mas que tenha sido possível a compreensão, tá? Lembrando que tudo que a gente viu hoje, que a gente sabe sobre Covid hoje, pode mudar amanhã à medida que os artigos vão sendo publicados, por ser uma doença nova. Então, como é novo, tudo muda a qualquer momento. Então, hoje, termino a minha fala dizendo que o aleitamento materno, ele é indicado, sim. Ele deve ser indicado tanto para a mãe que tem Covid, quanto para aquela que tem a síndrome gripal ou que está sadia, certo? Ele, de qualquer forma, ele é indicado. A doação de leite materno é que tem que ter cuidado na hora que você for doar, que se você estiver com uma síndrome gripal, você deve evitar esse momento, faz a extração, despreza, então dá para o seu bebê, certo? Mas, ou armazena para ir administrando para o bebê, enfim, mas para doar nesse momento não está sendo permitido, que foi o que a nota técnica do Ministério da Saúde falou, tá? Então, estou seguindo o roteiro do que fala o Ministério da Saúde. Deixo aqui meus contatos, né? Quem quiser me seguir no Neném Quer Mamar, fique à vontade. E aí, eu fico aberto para agora, para as dúvidas, mas agradeço demais a participação de todos e todas. Muito obrigada, Raquel. Foi, assim, de grande relevância, né, para esse momento, as suas informações, porque mesmo para aquelas mães que já tiveram filho, que já amamentaram, né, o momento ele é atípico e a gente precisa sempre reforçar essas condições, né, de esses cuidados, né, para que a gente ofereça uma maior segurança para o nosso filho, para a nossa família, para nós mesmos, até porque o parto, seja ele um parto natural, um parto cirúrgico, ele requer cuidados, né, para ter uma recuperação adequada, né, para a mãe, né, para a saúde da mãe. Nós tivemos alguns comentários aqui, né, e principalmente, assim, um comentário elogioso, né, à sua pessoa, assim, que diz que você era uma inspiração, que faz o difícil tornar-se fácil e compreensível, né? Então, eu acho que resume muito isso, né, essa frase, ela deixa isso bem claro, porque amamentar não é fácil, a gente sabe que vive numa sociedade que nos cobra muito como mulher amamentar, e nem todas as mulheres se acham seguras, se sentem seguras, se acham preparadas para esse momento, né?
E o papel que você Isso. faz como profissional da enfermagem, como enfermeira capacitada para isso, que é voltada para essa área, ele é muito relevante para que possa empoderar essas mulheres, para que elas se sintam livres dessas culpas, né, desses sentimentos de medo, de insegurança. Então, é muito importante isso, né? Isso. Nós vamos aqui para a primeira pergunta, Raquel, que é a do Éder Souza. Ele quer saber de que maneira a rede de apoio pode ajudar neste período de Covid-19. Você até tocou em alguns assuntos, né, mas era bom a Isso. gente reforçar algumas questões. Isso. Ó, no momento que eu tenho uma rede de apoio, quem é essa rede de apoio? Quem está por trás, os bastidores, né? Porque a amamentação, ela acontece não só com a mulher e a criança, ela acontece com quem está por trás. Quem está por trás, ou então por lado, melhor dizendo, ao lado. O pai, ou a companheira, ou a avó, ou a tia. Tem que ver quem é o familiar que está do lado, aquela pessoa que está ali do lado. Estou falando no contexto familiar. Agora, a gente pode abranger isso para outros profissionais, profissionais da maternidade ou do próprio PSF, mas os fundamentais são aqueles que estão ligados a ela, são aqueles que estão dentro de casa. Então, o que é que eles podem fazer? Essa mulher está com síndrome gripal ou está com aquele cansaço respiratório, pega a criança, um minuto que você segure, ou que você pega aquele leite e administre para o bebezinho dela, para que ela possa dormir 5 minutos, já vai ser válido para ela. Se você pega aquela criança, bota para rotar, bota para dormir, ou faz a higienização do quarto, permite a entrada e circulação para que ela consiga relaxar naquele momento, ou segurar o bebê para ela conseguir tomar um banho. Gente, quantas vezes a gente não deseja tomar um banho no pós-parto, né, além de dormir? Então, tudo isso é válido para que essa rede de apoio ajude essa mulher nesse momento, porque o cansaço chega, a cobrança é muito, hormônio no terceiro dia é um boom muito grande e ela vai se sentindo aflita, né? Então ela vai se sentindo sobrecarregada à medida que vão passando os dias. Quando eu delego aquela função para alguém, ou para, seja preparar um café, um almoço ou um jantar, trazer uma fruta, e eu permito que as pessoas me ajudem, aquilo ali já torna esse pós-parto mais leve. Tá? Então, quando eu falo dessa rede de apoio, nesse momento, eu estou falando com relação a esses cuidados. Seja lavar uma roupa, seja lavar uma louça, seja preparar um alimento, seja segurar o bebê para que ela possa descansar e se restabelecer, porque se ela tiver, de fato, com Covid, ela precisa também descansar e se restabelecer, precisa se alimentar, higienizar o copinho que ela vai utilizar para coletar o leite, segurar o bebê no momento que ele está chorando. Tudo isso é válido. Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva, no ajudar. Agora, se eu vou para lá, para sentar, para dizer para ela, mulher, tu ainda não deu esse peito, mulher, esse menino está chorando, mulher, esse teu leite é fraco, é melhor não ir, tá? Porque esse tipo de ajuda não ajuda. Ele, de fato, vai fazer com que essa mulher desista do aleitamento. Então, o ideal é que você empodere, deixe ela preparada, ela fortalecida nesse momento. E não ela para baixo. Até porque a gente tem muita insegurança no pós-parto. Então, eu penso que é nessa perspectiva, Pérsia. Raquel, assim, pegando o gancho dessa pergunta, enquanto você estava falando, né, assim, de que a mulher que está com Covid, né, ela vai ter todos os cuidados para amamentar. Isso. E depois que ela entrega para alguém o bebê, que ela amamentou, né, e ela vai entregar para que alguém leve o bebê, fazer uma higienização nele, ou colocar ele no berço, uma coisa assim. Precisa ter algum cuidado com esse bebê? Tipo assim, ele teve contato com o corpo da mãe. Quando alguém pegar, tipo, meu marido pegou o bebê para levar para o berço, ele precisa trocar essa roupa do bebê por outra? Ou não? O ideal é que ela faça a cobertura com fralda, porque ali ela joga fora, entendeu? Joga fora, que eu digo assim, bota pra lavar. Né? A gente tem mania de dizer joga fora. Ali ela vai trocar a fralda. O corpo do pai pode ser colocado, com roupa, para que ali, uma fralda também, para que ali depois ele pegue aquela fralda e despreze. Trocar a roupa dele é viável, se ela tiver contato com a pele desprotegida dela, tanto que na sala de parto, o aleitamento ele é indicado, inclusive,
o contato pele a pele é indicado, mas se a mulher fosse Covid positiva, no caso, o teste dela deu positivo, o que é que eles recomendam? Que façam a higienização dela antes de fazer o pele a pele. Então, essa sua pergunta ela é bem oportuna e também nos remete à sala de parto. O contato pele a pele, ele é fundamental, mas no momento, se a pele dela estiver suja, tipo, ela teve um parto normal, ali ela expeliu, ela respirou muito. Ai, mas ela estava de máscara, mas em algum momento pode ter sujado. Então, eles priorizam que faça primeiro a higienização para depois fazer o pele a pele. Tá? Então, pode sim ser trocada a roupa, pode ser trocado fralda, pode ser higienizado, passado algum pano com algodão com água no rostinho do bebê, pode. Tudo é válido. O uso de luva na mão dele já vai permitir que evite que ele toque o rosto dela, e ali você também pode trocar a luvinha dele também, tá? Caso ele toque. Então, tem que pensar realmente numa bolha, para que todos eles fiquem protegidos. Não só o cuidador, seja ele homem ou mulher, como também a mãe e o bebê, porque o bebê também pode contrair. Tá? Eu espero ter contemplado. Foi ótima a resposta. Nós temos duas perguntas aqui muito semelhantes, né? E uma é da Clara Luz, que pergunta, afinal, as gestantes e puérperas são consideradas grupo de risco ou não, dentro do contexto da Covid, né? E outra tem a pergunta da Kaline, que também fala, a OMS inclui a gestante e puérpera no grupo de risco do contexto da Covid, né? Então, assim, são perguntas idênticas, né? Então, elas estão. Se até o fumante. Vulnerabilidade da imunidade do bebê, né? E também pela própria imunidade dela, que está baixa nesse momento, com o parto e com a gravidez e com o parto, né? A imunidade ela cai, querendo ou não. Então, elas entraram no grupo de risco. Também pela própria gestação, como pela imunidade, e aí pelo bebê. Então, elas entraram. Se o fumante entrou, por que não entra a gestante e a puérpera, né? Então, elas entraram também. Uma dúvida aqui, Raquel. Você falou que poderia colocar por 12 horas o leite no copinho e guardar na primeira prateleira da geladeira, né? Isso, no fundo dela. Congelar para ter uma durabilidade maior? Pode sim. Ele congelado cru, que é o que eu estou falando, o congelado cru é aquele que não foi pasteurizado. Ele congelado cru, ele tem validade de 15 dias. Se for para fala, o que foi tirado na ordenha, na hora da ordenha e guardado. Isso. Aí eu boto lá 15 dias. Qual é a ressalva que a Rede Brasileira fala? Né? É que você evite esperar o 15º dia para entregar no banco de leite. Porque ali ele precisa ser avaliado, analisado e tal. Então, eles recomendam que você entregue esse leite que foi congelado até 10 dias, que é o ideal para que eles façam essa análise. Então, ele congelado cru, retirei do meu peito, coloquei no copinho, tá lá no meu congelador, bem congeladinho, ele tem validade de 15 dias. Certo. Eu vou fazer as duas perguntas aqui, que não se complementam, mas você pode fazer a resposta única, tá? Certo. Uma pergunta, devemos acordar o bebê para mamar? E a outra diz, por quanto tempo somente o leite materno possui todos os nutrientes necessários para o bebê? E há um limite máximo de idade que uma criança pode ser amamentada? Pronto. Dá para fazer uma sequência. Assim, primeiro, não tem idade para amamentar até quando, vai depender muito do desejo da mulher em continuar. Não é feio amamentar uma criança de 3 anos, certo? Tem criança que é amamentada 4, 5 anos, não é feio, isso é fisiológico. Nós somos os únicos animais, né, que a gente está falando de ser vivo, que utiliza outro leite para se alimentar. Você não vê os outros bichos dando outros leites para alimentar o bebê, né? Então, mas em algumas situações é uma necessidade. Também não vou fechar os olhos para a necessidade do uso de leite de fórmula, não, tá? Não vamos descartar. Então, eu preciso acordar o bebê? Não. Agora, eu tenho que ter atenção. O bebê não pode passar de 3 horas sem mamar. Por quê? Quando ele passa das 3 horas, tipo, ele mamou às 2, já vai lá 6 da tarde, e eu não acordei para amamentar, esse bebê está dormindo, mas ele não está dormindo porque ele é bonzinho, ele está dormindo porque ele pode estar com hipoglicemia. Então, tem que avaliar esse tempo que você leva. Então, o ideal é que o bebê em livre demanda, mame na hora, no tempo, tudo certinho que ele quer e que a mãe possa oferecer, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente não acorda o bebê. Então, a amamentação
ela pode transcorrer até os 2 anos ou mais, e nutricionalmente falando, que supre tudo aquilo que o bebê precisa, 6 meses exclusivo. Então, o último manual que consta de introdução alimentar e de aleitamento do Ministério da Saúde fala 6 meses exclusivo, a partir de então inicia a introdução alimentar. Eu acho que eu respondi as 3. Sim. Temos aqui uma última pergunta, uma penúltima, né? A lactante com quadro de anemia leve, plaquetas relativamente baixas, é aconselhável ainda amamentar, sendo que o lactente já passou de 1 ano? Aí vai depender da situação que ela esteja, né? Então, assim, anemia eu tive logo no pós-parto, a minha realmente foi bem complicada, eu amamentei, exclusivo os 6, e depois fui introduzindo a alimentação nos meus 2 bebês, e assim, depende muito da situação, é igual aquela história de dengue, né? A mãe com dengue vai poder amamentar? Gente, vai depender da situação dela, vai depender de como ela esteja, ela está precisando de internação ou não, em casa, ela está repondo, ela está fazendo medicação, não está? Como é que está sendo viabilizado esse cuidado dela? Se ela tem condição clínica, ela se sente bem confortável para fazer, pode fazer. Agora, vai depender de como ela esteja, dela querer, né? Isso tudo depende muito. Tem muita questão dos mitos, né, Raquel? Isso. Envolve a amamentação, de dizer assim, essa menina não tem mais necessidade disso, né, de você ficar dando peito para essa criança, ela tá sugando você, por isso que você não fica boa dessa anemia, né? Às vezes, assim, não é a causa da anemia, não é a amamentação, né? Mas a alimentação. Pois é, aí as pessoas começam a criar muitos mitos em relação à questão da amamentação, né? Eu queria, assim, que para a gente poder encerrar, agradecer, né, assim, a sua participação, a participação de todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, as perguntas que foram enviadas. Eu acho que toda informação, não só pelo momento que nós estamos vivendo, mas ela, em algum momento, ela irá ser buscada nos nossos arquivos, né, desses arquivos pessoais para ser colocada em prática. Hoje eu posso não estar, ou não estar mais grávida, ou não ser a opção não ficar grávida, mas um dia eu posso precisar dessa informação até mesmo para repassar para alguém, né? Então, assim, eu queria que você, para a gente poder finalizar, nos falasse um pouco como é que funciona um consultório de enfermagem voltado para orientações à gestante, à puérpera, a questão da amamentação, dos cuidados com o bebê. Que você nos falasse um pouco desse seu trabalho, essa sua experiência. Bom, Pérsia, assim, o consultório, ele veio de um sonho já, desde 2006, quando eu voltei para o Cariri, e que eu sempre vislumbrei botar um consultório voltado para essa questão, né, da mãe do bebê e das orientações. Então, quando foi em 2018, eu coloquei o consultório. Não é fácil, porque depende muito de você, do traquejo, de você conhecer outras pessoas e tal, mas é necessário. É necessário por quê? Porque a enfermagem, ela precisa se empoderar, ela precisa saber que aquele serviço que ela faz pode ser cobrado, deve ser cobrado, você precisa para isso estudar bastante, você precisa se empoderar de todo aquele conhecimento para dizer assim, bom, agora eu me sinto segura para... Cada visita é uma visita nova, eu sempre vou pedindo a Deus para que Ele me proteja e proteja a família, mas que me ajude a entender aquele contexto. Entender o bebê, entender a família, entender a mulher, entender tudo aquilo ali para que eu possa orientar, para que eu possa empoderar, para que ela consiga amamentar com o mínimo de sofrimento possível. Não adianta eu pegar um bebê e forçar ele a amamentar, segurando pela cabeça, sem entender que naquele momento ele quer se espreguiçar, entendeu? Sem entender que naquele momento ele quer fazer outra coisa. Então, eu tenho que entender toda aquela dinâmica. Então, pensando nisso tudo, eu comecei primeiro atendendo puérperas, há um tempo atrás, e aí eu comecei a ver que a gente pode trabalhar na enfermagem com a prevenção, que é o que a gente tanto fala, né? Prevenção para promoção. E aí eu comecei a vislumbrar a gestante. Quando eu comecei a atender gestante, foi quando eu montei o consultório de enfermagem. Então, foi assim, é uma experiência única, maravilhosa, mas requer um trabalho,
um conhecimento, uma articulação, é você todo dia tentar entender uma dinâmica diferente para você conseguir, no meio de tantos, conseguir seu lugarzinho ao sol. O sol nasce para todo mundo. Isso é fato. A gente só tem que saber como é que a gente vai buscar. Ai, Raquel, foi fácil demais para ti. Bom, para você que está avaliando, pode até ter sido, mas não foi não, porque até chegar aqui, eu tive que recusar muita coisa, eu tive que fazer especialização, tive que fazer mestrado, estou viajando direto a Fortaleza para fazer o doutorado, então não é fácil, é toda uma dinâmica, pode parecer fácil, mas não é. Toda minha preparação, no período que, inclusive, eu trabalhei em UTI neonatal e pediátrica, serve para o meu atendimento, eu já tive que socorrer bebê, certo? Desde desengasgar até um menino que estava parando de respirar. Então, ai, Raquel, hoje eu me formei e vou começar a orientar aleitamento, é fácil demais. Não é. Se engana quem acha que é, porque não é. Aquele contexto todo, ele muda muito. Então, assim, o que eu tenho a dizer é que se você tem esse sonho, busque, se especialize, se una, e não vá passando rasteira, nem tentando tirar o do outro, cobrando menos. Não, se valorize. A enfermagem precisa se valorizar. Para você aprender a verificar a pressão arterial, você pagou fisiologia, anatomia, não é? Sêmio. Então, se você pagou tudo isso fora as outras, né? Para você entender o diagnóstico de enfermagem, você teve que entender todo o processo. Então, como é que eu vou simplesmente me desvalorizar? Então, entenda que não é um favor que a família te faz pagando, mas é um reconhecimento pelo seu trabalho, certo? Então, é o que você recebe. Se valorize. Isso é o que eu deixo de mais, assim, toque para o profissional de enfermagem hoje. E haja com mais união, porque a gente se une, se articula com o outro. Assim, se eu não sei fazer isso, mas eu sei quem sabe, indica, certo? Isso faz com que as pessoas trabalhem melhor. Eu penso que para quem pensa em consultório, tem que ver o que é que na tua região comporta, para você poder trabalhar nessa vertente, e tem que ver se tem público, né? Porque não adianta eu montar um consultório de uma coisa que não vai, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, estomoterapia, se minha área não vai abranger, ou eu vou montar um consultório de aleitamento se eu não tenho como fazer, tá? Então, pensa mais ou menos nisso aí, que eu acho que dá certo. Uma coisa que, assim, é muito presente na nossa vida hoje, que é a internet, né, a globalização, ela tanto nos ajuda, porque facilita o acesso às informações, mas também ela pode ser muito perigosa, né? Porque às vezes a pessoa acaba desvalorizando muito, não só a enfermagem, mas diversos outros profissionais, porque acha que toda informação tem na internet, né? Exato. Mas você tem que saber usar aquela informação que tem ali. Às vezes tem uma informação de uma forma muito resumida, que a experiência do profissional vai além daquela informação que está ali na internet, né? Então, a gente também tem que valorizar o profissional, principalmente por isso, pela experiência de vida dele, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta, Raquel, assim, para a gente finalizar a questão do Covid, né? Certo. Por que as crianças são menos suscetíveis ao novo coronavírus? E quais os cuidados que a família deve ter com pequenos infectados pelo coronavírus? Então, assim, a criança, ela entrou, e como tudo é novo no Covid, parece piada, mas não é, parece brincadeira, não é, tudo é novo. O que a gente sabe é que esses pequenos, eles estão contraindo Covid, mas estão contraindo de forma leve. Embora tenha relatos de algumas complicações cardíacas, certo? Que eu já li a respeito, mas a maioria das crianças que foram, estou falando em torno de recém-nascido agora, que contraíram, conseguiram sobreviver, tá? Então, assim, não se sabe ao certo. É uma manifestação deles. Será que é proteção do leite materno? Não se sabe. Tudo é muito novo. O que eu estou te dando de informação aqui, agora, pode ser que daqui a meia hora saia um artigo na The Lancet e aí derrube tudo que a gente conversou durante essa uma hora.
entendeu? Então, não tem muita explicação ainda, porque o que a gente tem de material vem dos artigos que foram publicados em Wuhan, e aí vão se estendendo, Itália, Estados Unidos, certo? É o que a gente está encontrando. Então, esses casos, e o Brasil está começando a publicar agora. Tem um artigo nosso que vai sair agora brevemente. Então, tudo é muito novo. Não tem Até como eu porque te o dizer. perfil, né, dos outros países é diferente do nosso país, né? Cada país tem um perfil, uma genética, né, diferenciada. Exato. O importante, eu acho assim, que a gente tem que pensar esse momento de pandemia, de doença, de Covid, como um momento da gente repensar, né, muitas práticas que a gente tem, muitas práticas Exato. como profissional de saúde, né? Eu falo assim porque Isso. eu acabei nem me apresentando no começo, mas eu sou enfermeira, né? Sou enfermeira do campus do IFCE Tabuleiro do Norte, né? E assim, a gente tem que repensar muitas práticas que até então a gente tinha como as corretas, né? Não que a gente Isso. estivesse fazendo coisas erradas, mas é porque a gente pode sempre estar melhorando o que fazemos, Exato. né? Exato. Então, eu acho que a gente tem sempre que estar buscando isso e repensar, tanto quanto hábitos familiares, hábitos culturais que a gente tem, que as pessoas criticam muito que a China eles têm hábito de comer esses animais, assim, né? Como a gente Isso. sabe, mas a gente também talvez tenha hábitos que outras culturas nos critiquem, né? Então, a Pois gente tem é. que repensar também, se a gente está criticando dele, será que na nossa existe alguma coisa que a gente também possa melhorar, né? E é Exato. um momento de crescimento assim, incomparável, né, assim, nos últimos 100 anos para a humanidade esse momento de pandemia. Teremos Exato. perdas, teremos muitas sequelas, mas também teremos muito crescimento, muita evolução científica, né, porque as coisas estão caminhando mais rápido. Antes se pensava em 10, 15 anos para se fazer uma vacina. Hoje, né, assim, está se Está correndo contra o correndo. tempo, né? Então, é Exato. possível, sim, a gente fazer novas descobertas. Acredito que todas as pesquisas vão surgir descobertas para outras coisas que nem estavam sendo procuradas, né? Ou que tinham Exato. sido esquecidas para se voltar a atenção para isso. O importante é que a gente já saiba tirar o melhor desse momento, né? E Então, assim, ó, com Raquel, relação, só para certo, terminar aquela pergunta sobre a criança, tudo com bem, sem relação à problema. criança, é rapidinho. O importante é a higienização do ambiente, higienização desde piso, Sim. brinquedo, cuidado com máscara. Crianças pequenas não usam máscara. Então, se É porque você eles não têm faz. maturidade, né? Assim, para entender, né? Exato, exato. Mas se você vai em algum lugar e tem como fazer, comprar o face shield, também pode ser utilizado, porque já dá um certo distanciamento, mas tem que se prevenir de qualquer forma. Higienização das mãos ainda é a forma mais, e o distanciamento social, óbvio, é a forma mais coerente de você não contrair E o Covid, eficaz. além do uso, isso, e além do uso da máscara. Né? Para Então, a gente. desculpa ter te cortado. Não, de forma alguma, eu que peço perdão. Para a gente ver que a forma mais eficaz de se combater a doença só depende de nós, né? Só. É a Então, o nossa nosso. atitude, né? Exatamente. Qual é a atitude que eu estou tendo diante do isolamento? Será que eu estou fazendo isolamento ou se eu não estou ignorando e colocando o meu outro amigo em risco? Né? É um isolamento que a gente se questiona, vai ao centro, porque eu estou com necessidade de ir, e você vê um monte de gente de grupo de risco, principalmente, no meio da rua. Então, será que é necessário isso? Aí abrir o shopping, será que tem necessidade? Nos vídeos que eu vi de imagens de shopping, será que tem realmente necessidade de estarmos ali naquele momento? Então, Isso. tudo, ou se não é só o meu egoísmo, não é só o meu ego. Enfim, não vou julgar ninguém, mas é só lembrar, já passamos de 40 mil mortos, né? Então, eu acho que todo cuidado ainda é pouco que a gente tem que fazer. E em algum momento esses números se tornam nomes para nós, né? Nomes, Parece assim que a gente exatamente. só sente o peso disso tudo quando ele se torna um nome para nós, né? Se torna Exato. próximo, né? Bom, mas vamos deixar uma mensagem positiva, né? Assim, de que a amamentação ela é importante, ela é o que a natureza nos deu, né? Assim, para que a gente Isso, possa evoluir como espécie. Então, se ela está ali, a gente tem que tentar fazer com que esse seja um momento de crescimento, de aproximação, de criar um vínculo afetivo forte, né? Porque ele já é criado a partir do momento da concepção, né? Então, a gente tem que isso. fortalecer
a cada momento de convivência, né, com esse novo ser em nossa vida, para que a gente possa ter uma humanidade, né, assim, mais afetiva, mais Isso, solidária com o próximo, né? Então, tudo começa isso. com a amamentação, né? O sentimento da Exatamente. solidariedade, o sentimento do amor, né? Tudo vem da É, amamentação. Então, Raquel, a gente quer agradecer, assim, profundamente, assim, você ter tido a disponibilidade de compartilhar conosco esse momento, né? Eu acho que é uma porta, o PQV, que é o Programa Qualidade de Vida, a gente sempre está trazendo atividades, assuntos diversificados, para que a gente possa suavizar mais esse momento também, e para que a gente também tenha esse olhar para si, né? Para que a gente possa uhum, perceber que precisamos nos cuidarmos, precisamos estar também enchendo a nossa malinha de coisas boas, né? De momentos isso. como esse são conhecimentos positivos que a gente está colocando dentro da nossa malinha, né? De conhecimentos. E aí a gente agradece a sua participação, colocamos também à disposição o campus para que você possa também continuar com esse vínculo conosco, né? Se assim você tiver disponibilidade, tá certo? E agradecer a presença de todos e contamos com vocês no na nossa próxima edição do PQV. Um abraço Eu que para todos agradeço. e até a próxima. Até Tchau. mais. Tchau. Tchau.